Amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, um bom dia. Maravilhoso estarmos na presença do nosso Santo Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fui para a cama ontem à noite pensando, queria terminar a mensagem de Tomé essa manhã, mas eu despertei com esse texto no meu coração e eu sei que Deus tem algo para nós nessa palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 15, vamos ler do versículo 17 até o versículo 21. Coloquei como tema para essa mensagem, caindo e levantando. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Eu creio que todos os que estão aqui e os irmãos que estão nos acompanhando pela internet são familiarizados com esse texto, a ponto de pensar que não haja mais nada para ser extraído desse capítulo, dessa história, porque por tantas vezes já se foi pregado a respeito do filho pródigo e do amor do pai. Mas eu assumo esse púlpito nessa manhã na dependência do Espírito Santo. E eu sei que eu assumo esse púlpito inspirado pelo Espírito Santo. Porque essa manhã, enquanto eu orava, ele comunicava ao meu coração que hoje é dia de renovo na casa. Subo com a certeza de que a palavra de Deus é tão fresca e chegará a nós essa manhã tão fresca quanto o jornal que estava nas bancas para ser vendido nessa manhã. A notícia de hoje no jornal aconteceu ontem. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração vai acontecer agora. Vai se transformar em vida e vida abundante se nós a recebemos com os nossos corações abertos e prontos para ter mudança nas nossas vidas para a glória do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que o capítulo 15 de Lucas fala sobre 3 parábolas. Fala sobre a história de uma ovelha que foi perdida no campo. Fala sobre uma moeda que foi perdida dentro da casa. E fala sobre um filho que estava perdido em si mesmo. 3 histórias que o Senhor Jesus usou para trazer homens à realidade da sua própria situação e da sua condição. Tão perdido quanto chegar ao cume da sua rebelião, esse jovem, ele chega ao ponto de apresentar-se ao seu pai pedindo a sua porção, supostamente devida, sendo que ele não trabalhou para ter a herança que o pai estava lhe deixando. Ele chegou para o pai com a sua cabeça completamente formada, com a sua loucura tomando conta da sua vida. E ele diz para o pai: olha, eu quero parte daquilo que é meu. Eu quero a minha herança. Eu quero que o Senhor venha custear a minha loucura. Eu quero que os seus recursos sejam colocados na minha mão, para que eu possa viver a vida da forma como eu penso. Talvez ele tenha se inspirado no Rick Martin e dito assim: eu quero ter uma vida louca. E você vai custear a minha vida louca. Em outras palavras, esse homem, esse rapaz, ele chega diante do seu pai com uma atitude muito triste, dizendo assim: pai, para mim você está morto. Porque todos sabem que a herança nunca é dividida em vida. Mas a herança, ela é conquistada depois da morte. Mas quando esse jovem chega na frente do pai pedindo aquilo que era seu, ele estava dizendo: olha, para mim o nosso relacionamento acabou. O Senhor está morto. E eu preciso continuar porque eu estou cheio de vida e eu preciso de recursos para continuar a minha caminhada. Agora eu quero a minha parte.
Eu quero o resultado do seu trabalho, Pai. Eu quero o resultado do seu sacrifício. Eu quero o resultado das suas noites mal dormidas. Eu quero o resultado dos seus esforços. Eu quero o resultado dos seus negócios. Enfim, eu quero tudo aquilo que você fez por mim, para que eu possa usar com quem realmente me importa. Eu quero aquilo que é teu, para usar com aqueles que são meus. O meu coração, apesar de eu estar na casa, não está na casa, está fora. Então eu preciso de recursos para usar do lado de fora. Essa história, ela seria completamente diferente se fôssemos nós falando com os nossos pais. De acordo com a nossa cultura, eu creio que se nós chegássemos para o nosso pai falando, olha, eu quero tudo aquilo que é meu, ele ia começar nos dando uma boa surra. E dizendo assim, começa pela cinta, e depois eu vou te colocar num lugar tão ruim, meu filho, que para você sair de casa você vai ter que ser empurrado. A nossa cultura dá autoridade para os nossos pais. E esse pai tinha autoridade para o seu filho. Tanta autoridade que ele poderia, naquele mesmo momento, ter dito, olha, eu vou te mandar para fora da cidade que você precisa ser apedrejado. Eu tenho na minha mão não somente a herança que você precisa, mas eu tenho na minha mão a lei que determina que se algo dessa forma acontecesse, você poderia ser apedrejado e morto. Mas eu louvo a Deus. Eu amo essa história. E o que eu mais amo nessa história não foi o ato de justiça que o pai poderia ter feito, mas foi esse rio de amor que fluiu de dentro do coração do pai, sobrepondo o estado que ele estava ficando, mas olhando para o filho e dizendo assim, olha, eu vou fazer conforme você está desejando. Nós que somos pais, por tantas vezes temos que dizer sim para os filhos, mas sabendo que eles vão se machucar. Mas pelo amor nós deixamos eles baterem a cabeça na parede. Nós deixamos eles caírem quando vão tentar correr. Porque eles precisam ter as suas próprias lições. E eu penso que esse pai levou em consideração que esse filho precisava ter uma lição ainda maior do que as que ele já tinha tido. O pai sem dúvida era um homem generoso. Porque quando o filho se apresenta ele diz, olha, não tem problema, a sua parte você leva. E se ele fosse um homem cheio de si, ele diria, olha, eu não te dou uma vírgula. Você não tem direito a nada. Esse filho teve aulas maravilhosas dentro da casa, porque ele via que os empregados do pai eram bem tratados, eram tratados ainda que como se fossem escravos, mas eram dignos de estar na mesa e terem pão, terem alimento, terem cuidado, ou seja, ele tinha aulas todos os dias com o pai, mas o seu coração não estava no pai. Eu penso que essa atitude simples que o pai tomou, fez com que ele fosse até o banco e dissesse assim, eu vou sacar a sua parte, eu vou entregar tudo na sua mão. Eu penso que, sem dúvida, houve lágrimas no coração desse pai. Talvez na face, depois que ele saiu da presença do filho para buscar o que ele tinha direito. Eu tenho que entender como pai que talvez tenha caído uma lágrima do seu rosto, por mais duro que esse homem tenha sido tratado pela vida. Porque apesar de nós externamente sermos homens, sem dúvida temos um coração. E o nosso coração, por tantas vezes, chora por coisas menores. Mas imaginem vocês, o seu filho chegar e dizer, olha, estou indo embora, fecha a porta da casa, porque agora eu só saio, eu não vou voltar mais. Então eu tenho certeza que houve choro nessa história. Tenho certeza também que houve oração. Porque o pai não simplesmente chegou e deu a herança para o filho, mas nós vemos que o pai era um homem cheio de Deus e que tentava fazer as coisas segundo a vontade de Deus. O pai estava cheio de amor também. E cheio de amor, ele permite com que o filho pegue aquilo que lhe pertence. Ele permite ainda que ele saia de dentro de casa, que ele dê um passo para fora e ele fica observando o seu filho saindo. Mas no seu coração eu tenho certeza absoluta que ele nunca saiu, foi de dentro do seu próprio coração. Saiu de casa, mas não da casa, não do coração do pai. Muitos estão passando por essas condições. Esse rapaz pega o dinheiro que o seu pai havia ganhado para financiar a sua loucura em um país muito distante. A história nos conta isso, que ele vai para um lugar muito distante. O país distante para o pecador é uma localização geográfica. Para aquele que peca, é só ter um lugar, mas o pecado já está dentro de si. Mas o país distante para os filhos de Deus é uma condição espiritual. É algo que acontece na sua vida quando ele transpassa os limites estabelecidos por Deus. Nós temos limites. E quando nós ultrapassamos esses limites, nós estamos em terras distantes. Nós estamos completamente distantes do amor do nosso Pai. E as consequências, sem dúvidas, elas virão. Em ambos os casos, tanto para aquele que é pecador e está distante numa posição geográfica,
quanto para aquele que é filho de Deus e está distante numa condição espiritual. O pecado é o único caminho, o único veículo que conduz os dois ao mesmo resultado. O fim do pecado é a morte. Mas hoje o Senhor Jesus nos colocou diante de uma mesa e Ele vem nos dar vida, e vida em abundância. Aleluia! Quero pedir a permissão de vocês essa manhã, para mim expressar a minha preocupação da celebração com os filhos que estão dentro da casa, porém estão com seu coração num país distante. Aqueles que se chamam de crentes, andam como crentes, aparentemente vivem como crentes, mas que já deixaram a casa faz muito tempo. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a porta ainda está aberta. Jesus ainda não voltou, mas Ele está voltando. E enquanto essa porta estiver aberta, você é bem-vindo a voltar ao Pai e receber uma vez mais a sua posição como filho amado. A rebelião do filho pródigo, ela não nasceu do dia para a noite, ou da noite para o dia, como muitos falam. Acordei e estava desse jeito. Bandido não se cria, ele se forma. Pecador não se cria, ele se forma. Ele vai dando vazão a coisas que não devem ser feitas, e quando ele vê, o pecado já não tem mais sabor nenhum. E eu já passei por essa condição, aonde os maiores prazeres da vida não eram mais prazeres, mas davam ânsia. Mas eu louvo ao Senhor Jesus, porque um dia eu encontrei a porta aberta, e Jesus com os braços abertos, e Ele me fez novo, e por isso eu estou aqui nessa manhã. Aleluia! Aleluia! A rebelião do filho pródigo, ela não apareceu, mas ela foi aumentando de acordo com a visão que ele tinha das suas companhias. Porque ele tinha amigos do lado de fora. Tanto é que ele ficou com as suas amizades. A visão dele mudou por causa das suas amizades. Por causa da falta de convívio familiar. Por causa das experiências que ouvia e dos sonhos que secretamente ele mantinha. Porque ele estava dentro da casa do pai, mas ele sempre olhava pela cerca. E do lado de fora parece que a luz sempre brilha mais forte. Parece que é como essa luz que está direcionada bem no meu rosto aqui. Muito forte. Mas a verdade é que a luz de fora às vezes parece que está mais brilhante do que a que está dentro da casa. E pelo fato de estar brilhante, então isso daí nos acaba envolvendo. Acaba nos dando como se fosse uma direção. Obrigado. As experiências que ele via, que ele ouvia, fez com que ele começasse a manter sonhos dentro do seu coração, que se ele contasse para o seu pai, eu tenho certeza que o seu pai não iria colocá-lo para fora de casa. Mas com o mesmo amor que ele deu à herança, o pai teria chamado ele para ter uma boa conversa e ter mostrado que o caminho era certo, ficando do lado deles. Mas isso começa a crescer no seu coração, começa a crescer na sua vida, a ponto de que um dia, creio que após muito ensaio, porque eu não creio que esse jovem chegou na frente do pai falando de qualquer forma, não. Eu creio que ele programou a conversa que ele foi ter com o pai. Porque nós somos assim. Às vezes precisamos fazer um telefonema, nós gravamos, nós tentamos, porque nós já pensamos na conversa, na resposta. E antes de ligar, a gente ensaia como 4 ou 5 vezes. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, por muitas vezes eu pregava para o espelho do quarto, imaginando que teria alguém me escutando. Porque eu ficava pensando ansiosamente, o que será que Deus vai usar na minha vida? Como será que vai acontecer? Mas eu lembro que por muitas vezes no próprio espelho eu via muitas cabeças. Então eu entendia que era Deus levantando algo dentro de casa, na minha frente, no mundo espiritual, onde eu estaria refletindo o que eu vejo hoje. Muitas pessoas sentadas para ouvir a palavra do Senhor. Mas a verdade é que nós somos assim. Nós praticamos primeiro para depois a gente falar. E esse jovem, sem dúvida nenhuma, praticou. Ele não deve ter chegado para o pai e falado, cara, dá a grana. Porque o pai ia virar as costas e pensar, olha, isso daí não é sério não. Mas eu creio que eles tiveram um diálogo onde ele apresentou os seus pontos, dizendo, olha, eu quero, eu preciso, o senhor tem que me dar. Então o pai, com amor, foi lá e entregou na sua mão. Eu não sei como que ele praticou, como que ele ensaiou, mas eu sei que ele teve a coragem de chegar ao seu pai e falar, olha, não me importa o seu esforço em me proteger, pai. Não me importa tudo aquilo que você está fazendo. Não importa o esforço que você faz para me sustentar. Não importa a forma como você faz para ganhar o pão do cada dia. Não me importa, pai, o que você faz para me manter do seu lado. O que eu quero estar é do lado de fora.
E para mim ir para o lado de fora, eu preciso dos recursos que estão aqui dentro. Então libera, dá um jeito, faz alguma coisa, mas entrega nas minhas mãos. Eu sei, Pai, que você nunca permitirá que aconteça aqui dentro aquilo que eu estou querendo fazer do lado de fora. Então, Pai, eu estou saindo. A minha conta acabou, a minha história aqui dentro acabou. Então, me libera, deixa eu sair. E como aquela moeda que também está nesse capítulo, que foi perdida dentro de casa, talvez estava assim o coração desse jovem, dizendo assim: eu estou dentro de casa, mas eu me sinto perdido. A minha condição está melhor do lado de fora, a minha mente não sai do lado de fora. Então eu quero deixar a casa, eu quero deixar o convívio. Pai, dá a minha parte e deixa eu sair. Esse jovem, ele não deixou para trás somente o seu pai. Ele não deixou somente a proteção, o conforto, a segurança, mas ele deixou para trás a sua fé. Ele deixou tudo aquilo que era de mais importante na sua vida. O seu pai, como já disse, ele tinha o direito de apedrejá-lo e de ver esse menino morrer. E quantos que já falaram e proclamaram que talvez fosse melhor que os filhos tivessem morrido do que estar com a vida da forma como estão hoje. E muitos falam isso. Mas deixa eu te falar que se o Senhor deu mais um dia de vida, se hoje ainda estão em pés, com vida, é sinal que a graça do Senhor pode alcançá-los exatamente agora. O Senhor continua trabalhando no meio do seu povo para dar vida e vida em abundância. Entendo muito bem que quando vocês decidem se afastar de Deus, quando alguém se decide se afastar de Deus, ele não vai por nenhum impedimento. Deus não vai colocar impedimento no seu caminho. Deus não coloca uma parede fechando a porta, ou coloca travas por dentro da igreja, dizendo: olha, você não sai, você não vai pecar, você não vai sair daqui. Deus não faz isso. Mas Deus, Ele pode levantar o maior ato de fúria contra o homem. E o maior ato de fúria não é mandar fogo do céu e fazer com que a gente seja dizimado, não. Mas o maior ato de fúria do nosso Deus é Ele tirar as suas mãos de sobre as nossas vidas. E como nós resistiremos um dia sem a presença do nosso Deus? Como ficar um segundo distante do Pai que nos ama com amor eterno? Como sobreviver sem a presença daquele que nos olhou, nos amou, nos pôs em pé sobre a rocha e continua trabalhando por nós? Aleluia! 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 O pecado tem preço. E se você decide pecar, Deus vai deixar você pecar. Tenha certeza que o pecado vai te levar a um lugar ainda mais distante do que você imagina. Levou esse jovem a um ponto dele estar no meio de porcos, uma manada de porcos, tratando, cuidando. E de repente ele viu que não foi só a distância do pai, mas foi a distância da fé, porque era inaceitável que um judeu ortodoxo estivesse perto de porcos, principalmente tentando pensar em comer a comida deles. O pecado te leva muito longe. E o preço é muito alto. A consequência do pecado, ela é muito alta. Então, quando eu estava lendo esse texto pela manhã, o Espírito do Senhor me fez entender algo que eu nunca tinha visto antes. Mas foi o desespero que chegou no coração desse jovem. O desespero que ele encarou pela primeira vez, porque não tinha mais recursos, não tinha mais amigos, mas ele não tinha o peito do Pai, que talvez tenha sido o único lugar que ele tenha encontrado conforto sincero na sua vida. E agora, ele começa a se questionar, dizendo: olha, aqueles que trabalham para o meu pai, eles têm melhor do que eu estou tendo agora. Apesar da distância, esse jovem não foi muito longe, porque ainda dá para a gente notar que o seu coração voltou para casa. Ele tinha caminhado por muito tempo, ele gastou tudo de forma inconsequente. E a verdade é que tudo que vem na nossa mão, sem nós sabermos o preço, ela não tem valor nenhum. E nós que somos pais sabemos muito bem disso. Porque como é fácil a gente chegar em casa e encontrar todas as luzes acesas. Porque os filhos não sabem quanto que custa. Como é fácil a gente ver que os filhos vão tomar banho e 1 hora antes estão com o chuveiro esquentando. Sendo que a água esquenta em segundos. Como é fácil a gente ver que a água está escorrendo na torneira enquanto vai gastar 1 minuto para escovar os dentes.
mas é porque sabem que tem ali, mas não sabem o valor que tem. E quem sabe o valor é aquele que trabalha para poder pagar as contas. O jovem não sabia o valor de nada. Ele sabia que era tinha um grande volume, mas ele não sabia o valor daquilo que ele tinha nas suas mãos. Então, ele gasta rapidamente. Ele vai lá e ele acaba com tudo aquilo que tinha nas suas mãos. E além de gastar, agora ele se encontra cuidando de porcos. Agora ele se encontra tendo um trabalho tão miserável quanto os próprios empregados do seu pai. E daí o desespero enche a sua vida. O desespero entra de uma forma que ele não convida, e quando ele chega ele não tem para onde ir. Eu sei que eu prego para pessoas que estão desesperadas hoje. Pessoas que estão completamente sem saber para onde ir. Mas eu quero te agradecer e louvar a Deus porque você soube aonde vir essa manhã. Na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença do Senhor tem mudança para a sua vida. A verdade é que o desespero pode te conduzir por duas vertentes. A primeira, aproximar-se de Deus. A segunda, afastar-se completamente dele. Porque tem pessoas que se tornam desesperadas, então o refúgio é uma garrafa de bebida. Ou é mais um pouquinho de droga. Mas tem pessoas que quando se sentem desesperadas só conseguem olhar para o Senhor e dizer: Senhor, lembra-te de mim uma vez mais. Lembra-te de mim, olha para mim, olha a minha miséria e me coloca em pé uma vez mais. Versículo 17 que nós lemos, já estou terminando. Ele diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Grave na sua mente, caindo em si. Ou seja, voltando ao seu natural. Deixando de ser insano. E uma pessoa que brinca com o pecado e pensa que pecado não tem limite é insano. Mas chega um momento em que Deus entra. Quando a porta é aberta, o Senhor entra. Ele está à porta e bate. E aquele que abre, o Senhor entra e faz morada. E chegou o momento desse jovem, olha, caindo em si, olha, deixando de ser insano. Ele começa a analisar a sua realidade, considerando o seu presente, lembrando do seu passado, mas começa a sonhar com o seu futuro. Porque se agora está no meio de porcos comendo bolotas, o que vai ser do amanhã? O que vai acontecer depois de amanhã? Qualquer pessoa que deliberadamente se afasta do pai, da segurança do pai, da estabilidade do pai, é insano. Qualquer pessoa que diga assim: olha, Deus não tem nada para mim, você é insano. A separação desse jovem, como eu já falei, ela não foi súbita, ela foi gradual, a ponto de que ela se tornou uma insanidade. Se nós olharmos a sua história, isso daqui é uma história de uma pessoa que está completamente fora de juízo. Perdeu a razão. Ninguém de sã consciência sai do melhor para simplesmente viver no pior. Esse homem estava insano. Ao olhar para a igreja de Deus nos últimos dias, eu tenho visto muitas pessoas insanas. Tenho conversado com pessoas insanas. Tenho tratado com pessoas insanas. Mas eu trato no nome de Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, e que ainda hoje consegue sarar, curar a todo aquele que precisa da sua ajuda. Pessoas que dizem que um pouquinho só de álcool socialmente não faz mal, porque o pai não vê. Você é insano. Pessoa que pensa que uma mentirinha não tem problema, desde quando que mentira tem tamanho? Ou meia verdade não é uma mentira inteira? Pessoas que dizem que o louvor é maravilhoso, mas não conseguem esquecer do danado do samba. Pessoas que as amizades são mundanas. E ainda por cima dizem assim: não me afetam. Não tem problema com quem eu ando. Sendo que todos nós conhecemos o ditado: você me diz com quem você anda e eu digo quem você é. A minha roupa continua sendo escandalosa, mas o pai, ele não se importa. Ele me vê como um bebezinho nas suas mãos. Então, essa manhã, essa mensagem é para você.
que a última coisa que falta para colocar nos seus lábios é isso: tudo é lícito porque me convém. Sua versão da Bíblia está completamente furada. E a sua vida como cristão também está completamente errada. Porque o Senhor separou um povo santo para si. E sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Não é você fazendo exercício espiritual de uma vez por mês vir para a igreja, participar da Santa Ceia e pensar que você está indo para o céu porque você é uma pessoa honesta. Honestidade está cheio no inferno. Mas santidade só existe no céu. E o Senhor nos chamou para sermos santos. O meu maior desafio, meus irmãos, quando eu era criança, para voltar da escola a pé, não era a distância, mas eram os 2 caminhos que tinha para mim ir para casa. Porque um caminho era através de um túnel que tinham feito na saída da escola, que passava por baixo de uma via rápida. Então, como muitas crianças tinham morrido ali, fizeram um túnel. Esse túnel não era muito longo, mas ele era largo. Mas o medo era esse. Porque como a gente era pequenos e era sempre os últimos a sair, e não tinha ninguém maior para andar do nosso lado, a gente ficava preocupado que iriam nos assaltar no meio do túnel. Que iriam fechar o túnel e de repente iam fazer aquilo que queriam. Porque os pais nos enchiam de medo. Olha, você não pode falar com ninguém, não olhe para o lado, não faça... Enfim, aquele caminho era terrível. O túnel era largo e pequeno, mas nós morríamos de medo de entrar naquele túnel. Mas tinha o segundo caminho, meus irmãos, que eu acho que era pior ainda. Porque a rua não era muito longa, mas bem na esquina tinha um manicômio. A princípio era uma casa, era um hospital para restauração de tuberculosos. Mas de repente começaram a achar que todo bêbado era louco. E internavam os bêbados ali. Achavam que as pessoas que usavam drogas tinham que ser internadas lá também. Então transformavam isso num manicômio. E a rua não era muito grande, era pequena. Mas quando nós colocávamos o pé na esquina, meu irmão, a gente se preparava para São Silvestre. Porque ninguém nos pegava. Nós passávamos voando naquele lugar. Porque os gritos que nós ouvíamos de dentro do manicômio eram terríveis. Homens sendo tratados à base de choque. E choque, que eu digo, era com fio de luz mesmo, porque não sabiam como cuidar da loucura naquela época. Então tratavam essas pessoas com os sistemas que achavam melhores. E nós escutávamos aqueles gritos, e aqueles gritos ecoavam na nossa mente, e a gente dizia: olha, eu não quero ser o próximo, e correr, fugir. Vamos deixar para trás isso. Só que a rua era pequena, mas ela parecia que era enorme, era muito grande. A verdade é que a condição praticamente nos deixava como verdadeiros insanos. Escolher entre o que era melhor, sendo que os dois eram piores. O que nós vamos fazer? Enfrentamos os bandidos ou enfrentamos os loucos? O que nós fazemos? Meu querido, nós precisamos entender que o tempo de ser insano tem que ter um fim. Você precisa sair do túnel que está se estreitando. Porque por mais largo que seja, o final vai ser muito triste. O caminho é largo, mas olha, o final não vai ser com o teu Senhor, mas vai ser com aquele que quer te comandar a sua vida no dia de hoje. Passar pela rua, que parece ser tão longa, e parece que não vai ter fim. A verdade é que eu olhava para dentro desse manicômio de vez em quando, e eu via que as pessoas não eram tratadas, mas eram amortecidas. Porque depois dos gritos do choque, você não escutava mais nada. Elas desfaleciam nas suas forças e tudo o que acontecia não tinha mais sentido. Então, deixa eu te falar que você precisa voltar ao tratamento intensivo do Pai. E se for na base do choque, vai ser na base do choque. Se você pensa que você pode viver uma vida titubeando entre dois pensamentos, um dia com o seu pé na igreja e outro fora da igreja, acabou o tempo. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Não tem mais tempo para a gente brincar de ser crente. Ou somos ou não somos. Precisamos ser sinceros diante de Deus. Chegou a hora de cair em si mesmo. E de reconhecer que os caminhos não são tão bons, não são tão agradáveis. E de clamarmos perdão ao nosso Pai. Não há mais tempo. Conheço pessoas que pensavam que ia ter tempo, mas o relógio de Deus não estava sintonizado com o seu relógio. E acabou o tempo antes do que elas imaginavam. Hoje, meu irmão, é dia de celebração.
Em alguns minutos nós vamos ler um texto que diz assim: olha, analise-se o homem a si mesmo. Veja para dentro de si mesmo, olhe para o seu interior. E o que eu amo a Deus, e foi o que eu vi nesse texto hoje, é que o último ato de insanidade desse jovem foi olhar para si mesmo e conversar consigo mesmo. Ele chegou à razão, ele chegou a conhecer realmente. Eu pequei contra o Pai, eu pequei contra o céu, mas eu vou ter que voltar e me arrepender e pedir perdão e ver a minha vida transformada. O alcoólatra, por mais que ele lute na sua vida, ele reconhece o seu vício. Chega um momento que ele vai reconhecer que ele é alcoólatra. Só que o reconhecimento não traz cura. O que traz cura é o arrependimento, porque daí ele vai buscar tratamento. Aquele que é viciado, com o tempo ele vai reconhecer que ele é viciado. Mas não adianta só reconhecer, se ele não procurar ajuda, ele não vai ser transformado. Ele precisa se arrepender dos seus caminhos. Esse jovem fez isso. Ele caiu dentro de si. Ele caiu em si mesmo e ele chegou à conclusão: eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas daí ele resolveu a entrar no arrependimento. E no arrependimento a Bíblia diz que ele se levantou e foi ter com o seu pai. Reconheço todos os meus erros. Sei tudo aquilo que eu fiz melhor do que ninguém. Santa Ceia não é um dia para nós expormos pecados, mas é um dia para nós analisarmos os nossos caminhos, para nós revermos se realmente estamos caminhando com o Pai na casa do Pai, ou se andamos o mês inteiro fora, distantes do Pai, e daí nós queremos simplesmente passar um pano quente por cima e dizer: está tudo bem. Não está tudo bem. Se você reconhecer que é pecador, mas se você não se arrepender dos seus pecados, não existe perdão. E ainda por cima você participa do pão e do cálice, trazendo justiça para cima de você mesmo. Hoje é dia de participarmos do pão e do cálice com alegria na alma, sabendo que o Senhor Jesus Cristo abriu um caminho excelente para nós, nos dando acesso ao Pai, e sabendo que diante do Pai existe perdão ainda hoje, para que participemos do pão e do cálice e tenhamos uma vida abundante para a glória do seu nome. A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Esse texto, eu vi o homem caindo sozinho e se levantando em Deus. Eu pequei contra o céu. Perdoa os meus pecados. O mesmo Deus que estava lá com esse jovem, no meio daquele lugar completamente preparado para animais, não para homens, o meu Deus chegou e fez um grande milagre. Levantou esse jovem. Aleluia, aleluia. É por isso que eu amo a Santa Ceia, porque Ele está aqui, Ele está vivo, e assim como esteve lá para levantar esse jovem, está aqui te levantando hoje. Ele veio te encontrar e quer te receber, dizendo: filho, vamos começar uma nova história. Eu tenho muito mais do que você imagina, mais do que você precisa, sem dúvida nenhuma mais do que você merece. Mas Ele fez tudo isso e faz tudo isso por amor. Ele nos ama. Ele nos ama. Se a história terminasse aqui, com uma mensagem, o final não seria feliz. E nós iríamos questionar se realmente o pai o aceitou em casa ou não. Se o pai que amou a ponto de deixar ir, estava disposto a recebê-lo em casa. Mas a Bíblia fala que o pai todos os dias se aproximava para ver onde estava o filho, se o filho estava voltando. E ele se aproximava de um lugar que ficava muito alto. Particularmente eu penso que na sua propriedade existia como se fosse uma montanha, e ele chegava perto da cerca e ficava olhando para baixo, buscando no vale o filho perdido. Todos os dias ele estava lá. Até que um dia ele chegou lá e ele se surpreendeu. Porque ele viu a imagem de um homem moribundo, sujo,
completamente desgastado pela vida, queimado com o sol, mal cheiroso, com certeza maltrapilho, barbudo, creio eu. Mas o pai não olha para aquilo que está do lado de fora. O pai olha para aquilo que estava dentro. E de longe ele disse: esse é meu filho. Meu filho está voltando para casa. Aleluia. 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 A Bíblia diz que o pai não ficou esperando o filho chegar em casa, não. Mas o pai saiu correndo do encontro. Antes que você fale alguma coisa, meu filho, deixa eu te encher de beijo. Porque eu te amo. Pai, eu pequei, eu errei. E eu creio que a Bíblia ela se resume muito, mas eu penso que esse rapaz começou a tentar contar os pecados dele. Quando eu me batizei, meus irmãos, atrás do tanque de batismo, eu vi que tinha uma porta, e eu entrei nessa porta, era a sala de limpeza. Todo molhado do batismo, eu fechei a porta por dentro. E eu derramei a minha alma diante do meu Deus. E eu perdi a noção do tempo. Eu sabia que Deus estava me fazendo uma nova criatura. Mas eu perdi a noção do tempo. E de repente eu escuto uma batida na porta muito forte. E quando eu abro a porta era meu pai. Um 1,60 m de homem. Mas com uma autoridade de Deus naquele momento como eu nunca vi. Ele falou: o que você está fazendo, meu filho? Pai, eu estou confessando meus pecados de todos esses anos. E eu não consigo me lembrar de todos. Deus não se lembra de nenhum, meu filho. O Senhor te levantou e é para você caminhar com Ele em paz. O Senhor se levantou hoje para que você caminhe em paz. Santa Ceia não é momento para você ficar querendo lembrar dos pecados de 20 anos atrás, 10 anos atrás, um mês atrás. Não. Santa Ceia é para você fazer uma análise interior. Se você está com o Pai, você é uma nova criatura. Então não existe a possibilidade de você andar de pecado em pecado, mas andar de vitória em vitória. Mas se você pecou, hoje ainda o pai está aqui dizendo assim: filho, eu quero caminhar contigo em paz. Volta para casa. Eu tenho roupa nova. Eu tenho sapato novo, filho. Eu tenho anel novo para colocar nos teus dedos. Você é bem-vindo a casa. Você nunca deixou de ser família. Você é meu. Você é meu. Quero pedir à igreja que se coloque em pé, por gentileza. Aleluia. Eu estou muito feliz de ver muitos rostos novos na casa hoje. Muitas pessoas nos visitando. Mas muitos que nós conhecemos também. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas eu não posso falar nada de vocês. Mas vocês sabem olhar para o coração de vocês e falar de vocês como vocês estão com o Pai. Como está a tua caminhada com Ele? E eu quero te dar uma oportunidade. Antes de nós participarmos do pão e do cálice, eu quero te dar a oportunidade para você sair do grau do reconhecimento. De reconhecer que você precisa de perdão. Mas eu quero te dar a oportunidade de você entrar no grau do arrependimento. Eu quero te convidar a sair do lugar que você está, vir até aqui à frente. E nós vamos celebrar a tua volta a casa. O Pai te chama
O Pai te espera. Ele marcou esse dia para que você começasse uma nova história na sua vida. Nós vamos orar dentro de alguns segundos. Eu gostaria de orar por você. Pode deixar o seu lugar, pode vir até aqui à frente. Não se envergonhe, não. Vergonha que tem que passar é o diabo. Porque mais uma vez ele tentou, mas ele caiu. Eu não vou me estender. Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, por essa manhã ímpar que o Senhor dá nas nossas vidas. Essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de recomeçarmos, Senhor, agora uma nova caminhada contigo, Senhor. Ela pode não se repetir, Deus. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu a entreguei segundo o que me foi confiado. Quero lhe agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui. Agradecer, Senhor, porque o seu amor é tão grande, Senhor, que não importa o lugar que nós fomos ou estamos, mas importa que o Senhor continue interessado nas nossas vidas e disposto a fazer algo novo. Senhor, que essa manhã seja uma manhã de renovo, de restauração, de celebração, Senhor, nas vidas. Senhor, que esses atos de insanidade, Senhor, sejam tirados, Senhor, dos nossos caminhos. Que no nosso juízo, Senhor, nós possamos entender que tudo o que nós fazemos, Senhor, é para a glória do Teu santo e precioso nome. Que os nossos caminhos sejam limpos, abertos, puros. E que no final, Senhor, da nossa história, nós possamos nos alegrar, Senhor, por termos feito a maior decisão das nossas vidas. Permanecer contigo, ficar na casa, acompanhado, Senhor, daquele que tudo pode, tudo é, tudo faz e está lutando pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus.